Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Antropologia Teológica. Eu sou o professor Walter Lara e hoje vamos refletir sobre o tema da utopia. A utopia como dimensão fundamental, definidora da identidade humana. Nós vamos dividir essa aula em 4 grandes partes. A primeira, vamos definir a palavra utopia e tentar extrair um conceito considerando seu caráter ambíguo. Depois, numa segunda parte, nós vamos analisar a utopia e a sua interface, que é a fantasia, a ilusão, sobretudo na sociedade em que vivemos. Na terceira, vamos procurar distinguir, tentar estabelecer critérios para distinção da fantasia, alienação, ilusão, da utopia humanizadora. E, por fim, concluirmos com a utopia como valor humano e em diferentes dimensões religiosas, artísticas, filosóficas. Então é isso. Comecemos com a primeira parte, que é a tentativa de definir o que é utopia. Utopia se você abrir qualquer dicionário, você vai encontrar projeto irrealizável, coisa inatingível, fantasia, ilusão. Veja que são conceitos negativos. Quando você está numa roda de um bar aí, alegre com os amigos, saudades desses momentos, né? E você de repente postula um sonho, uma esperança em acreditando que as coisas vão mudar e o mundo será melhor e as pessoas, a maldade vai ser abolida, não vai existir mais morte, guerra, e a gente vai encontrar a paz, superaremos a desigualdade, essas coisas todas. Alguém vira para você e fala, mas isso é utopia. É esse sentido do dicionário. Isso é impossível de ser realizado. Isso é pura alienação. Isso aí é uma fantasia, isso não existe. Hoje somos prisioneiros da realidade e qualquer sonho é desqualificado e rotulado como utopia. Mas eu queria lembrar a vocês que a palavra utopia, ela no século XVI foi inventada por um filósofo chamado Thomas Moros. Ele usou essa palavra para dar título ao livro que escreveu. Esse livro contava a história, descrevia o modo de vida de uma sociedade, a sociedade dos utopianos, os cidadãos de uma ilha imaginária chamada Utopia. Eu tenho uma versão aqui, uma edição simples de bolso da Martin Claret, do livro Utopia de Thomas Moros. Muito interessante. Importante a gente ler. Essa obra de Thomas Moros, que era funcionário da realeza da Inglaterra naquela época, século XVI, que mais tarde vai ser martirizado pela corte do rei Henrique VIII, por uma série de motivos, um deles a discordância pontual do casamento dele com uma nova esposa, que foi condenado pelo Papa na época. Mas não era só isso, ele tinha discordâncias com o modo de impor o governo aos cidadãos e, enfim, as desigualdades e os abusos que havia já naquela época por parte dos poderes. E ele retrata essa discordância já em sua obra, a mais famosa, Utopia, onde ele coloca alternativas ao modo de governar daquela época, ao modo de governar da corte inglesa, que ele discordava. Enfim, pode ser que não seja o nosso modo hoje mais crítico, mas enfim, já era um avanço para a sua época.
onde ele mostrava profundas alternâncias de poder, de igualdades no modo de viver, enfim, um modo de viver mais ético, mais igualitário, mais justo, enfim, uma nova ordem para uma nova sociedade. Portanto, a Utopia de Thomas More inaugura a literatura utópica, embora já existisse livros com essa envergadura, mas com esse nome o início Thomas More, com essa obra grandiosa com o mesmo nome, né? Então, utopia é sinônimo de sociedade imaginária. Por isso, e ele usou essa palavra com o sentido estrito da força que essa palavra tem em grego. Essa partícula que antecede a palavra, que dá início à palavra, esse prefixo, significa não. Topia, ou vem de topos, que é lugar. Então, um não lugar. Um lugar que não existe. Uma ilha imaginária. Uma sociedade alternativa, como diria Raul Seixas, que questiona o lugar, a sociedade vigente, os poderes dados, os poderes que estão aí. Então, esse tipo de literatura começa a ser abundante depois de Thomas More, a ponto de, mais tarde, 3 séculos mais tarde, Karl Marx, autor socialista, considerar essa literatura como literatura utópica e considerá-la bastante ingênua e uma literatura negativa, porque propunha o novo, mas de maneira ideal, não apresentava os meios científicos a partir dos quais a sociedade vigente, questionada pela imaginária utópica, pudesse ser transposta, pudesse ser transformada. Ou seja, a literatura utópica acabava servindo como ilusão mantenedora da sociedade vigente, a sociedade não alternativa. Então, por isso que recebeu muita crítica dos socialistas da época de Marx e, inclusive, até hoje, continua, dependendo da ortodoxia marxista ou socialista, sendo criticada. Enfim, utopia, nesse sentido, é tudo aquilo que critica a realidade, apontando o novo, apontando o ainda não. Eu gostaria de conceber e propor a vocês que não se limitasse ao uso dicionarizante da palavra utopia. Utopia é muito mais do que ilusão, fantasia, quimera, algo inatingível. É um horizonte a partir do qual você busca transformar a sociedade, a realidade, o lugar em que você vive. É o não lugar para o qual você pretende caminhar. Ainda que seja imaginário, ele é real no sentido de postular a possibilidade de transformação da realidade. É esse o conceito de utopia que eu proponho para a gente começar a discutir o ser humano na sua dimensão utópica fundamental. Daqui a pouco nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos discutir essa possibilidade de confrontar a ilusão, a alienação com a utopia. Aguardem.